Pai do Senhor, pessoal, saudações aí. Encerramos mais uma etapa, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado Pentateuco, escrito pelo nosso grande libertador Moisés. Estudamos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Agora nós entramos na segunda etapa, que é os livros históricos. E hoje nós estamos aqui para falar de um grande líder, para mim, o maior líder do Antigo Testamento. Mas para os judeus, o primeiro líder maior do Antigo é Moisés, e depois o segundo, para muitas pessoas, é Josué. Mas para mim, para a minha pessoa, estudando a palavra do Senhor, Moisés foi um grande líder, foi um conselheiro de Deus, mas Josué, pela sua performance em aprender, para mim é um dos encaixes da minha vida, foi uma performance muito bonita de líder, de liderança, foi Josué. Josué é escrito por ele mesmo, né? Tem alguns questionamentos se foi Eleazar, mas o livro foi escrito por Josué. No final dos capítulos ali, a gente não sabe se foi Josué, porque ele não vai relatar a morte dele, né? Então, uma parte foi Josué, agora a gente não sabe se a outra parte foi Josué mesmo, mas quem começa o livro até numa certa etapa aí, a maioria é Josué, e quem finaliza a gente não sabemos, né? Os historiadores, quem estuda aí a Bíblia não sabe, mas eles colocam a aplicação em Eleazar, que era irmão de Josué, né? Que era sacerdote. Irmãos, Josué, escrito mais ou menos aos 1375 a.C., Josué, um grande líder, um grande espírito de liderança. Eu gosto demais de falar de Josué, porque Josué é um homem que, quando Moisés ele morreu no capítulo 34 de Deuteronômio, Deus não deixou Moisés ir à terra prometida por causa de murmuração, de erros do povo, e ele acabou se estressando demais por causa do povo, e acabou que Deus deixou de levar o povo para a terra prometida e não deixou Moisés alcançar. Moisés subiu no monte e Deus mostrou para ele a terra prometida, só que porém falou com ele: olha, eu não vou levar você à terra prometida, mas eu vou levar, a minha promessa está de pé. A Moisés ainda questiona o Senhor, pede oportunidade, mas Deus falou: não, já está decretado. E quem eu coloco no seu lugar é Josué. Josué assume a liderança. Entende só, irmãos? Josué, ele seguia Moisés. Na caminhada de Moisés, Josué seguia passo a passo. E ele começa como um cooperador, uma pessoa que coopera, um co-pastor de Moisés, um co-líder, né? Uma pessoa que segue os passos, vai aprendendo. E uma das coisas que a gente aprende com Josué é que a gente tem que sentar para aprender, para depois ensinar. Quantas pessoas não têm ensinamento nenhum e assumem uma cadeira que não é dele, que não é dela. Então, por isso que tem muitos fracassos na liderança. Muitas pessoas que é um fracasso, porque não... Por isso que Josué, para mim, é o maior líder do Antigo Testamento, porque ele sentou para aprender. Então ele senta para aprender com Moisés, aprende tudo, vive mais ou menos aí, foi a trajetória de 40 anos, né? Moisés morre com 120 anos, então ele caminhou 40 anos aprendendo com Moisés. E Moisés, quando ele morre, Deus fala com ele passa para o povo e passa para Josué, que Josué está encarregado de assumir a liderança do povo. Só que os líderes tribais, né, não aceitam
né? Você vê no capítulo 1 que ele começa, a falar assim, eu não estou preparado, meu Deus. Começa a ficar triste, né? Aí Deus dá um encorajamento no capítulo 1 aí, ele começa a encorajar, seja forte, que eu estou contigo, seja forte que eu estou nessa batalha com você, que eu vou conseguir, nós vamos vencer essa batalha juntos, né? Então, ele dá um encorajamento para Josué conseguir, né? A gente vê que quando Deus dá algo para alguém na Bíblia, a gente vê os próprios de casa, é bíblico, né? Se levantando para não ver você crescendo, né? Então eles se levantaram contra Josué e Josué ficou triste, assim como nós também ficaríamos. Então Deus dá um encorajamento para ele e ele segue. E Deus vai e fala com ele a primeira vez. Ele nunca tinha, só Moisés tinha acesso a Deus naquela época, o Espírito era limitado, então Moisés morre, assume Josué, o Espírito que estava sobre a vida de Moisés automaticamente vai para Josué. Então, agora quem fala com Josué é Deus. Deus fala diretamente, né? Só falava com Moisés, aí Moisés morre, Josué assume, então Deus fala com ele diretamente. Ele viu Deus falando com ele e animou ele. Deu uma certa dispersão no ministério dele. Né? O que a gente aprende com Josué nesse panorama de Josué aí, nesse primeiro livro histórico? Josué nasceu como escravo no Egito, mas com certeza se destacava entre os demais jovens, se tornando um auxiliar de Moisés, que eu já falei. Foi um dos 12 espias. A gente vale lembrar também, no livro de Números eu relatei isso, que Josué e Caleb, entre os 10 espias, foram 12 espias para Jericó. Somente ele e Caleb confiou que Deus ia dar aquela terra que mana leite e mel, só os dois. Então estava ali também um grande êxodo da parte de Josué para Deus. E o terceiro, auxiliar fiel de Moisés durante toda a experiência do êxodo, o único que subiu no monte Sinai com Moisés, levantou Moisés com Josué, seu servidor, subindo Moisés o monte de Deus. O único que subiu até uma certa parte, que tinha confiança de Moisés, era Josué. Era comandante do exército israelita. Com isso ordenou Moisés a Josué. Então a confiança que Deus e Moisés tinha em Josué, deu a liderança da guarda da israelita, todo o combate. Ele ia na frente, ele era comandante, né? Olha só, os prestígios de Josué. Josué, ele servia com amor. Isso que tá, aprende isso daqui nesse vídeo. Não serve para ser aplaudido, serve para ser reconhecido por Deus, porque no momento certo Deus ele vai te honrar, tá? E a quinta, liderou a conquista de Canaã como sucessor de Moisés. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: ser forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel à terra que, sob juramento, lhe prometi, serei contigo. Oh, glória a Deus. Então, essas 5 aí, ó, auxiliar fiel, comandante, nasceu escravo dentro do Egito, mas aprendeu a ser obediente, tinha compromisso. A gente era submisso também. A gente pode tirar muitas lições da vida de Josué, né? O livro de Josué tem 24 capítulos e as palavras-chave é obediência, aliança e coragem, tá bom? E hoje nós encerramos o primeiro livro histórico, que é Josué. Dá uma estudada mais profunda. Nós sabemos que essas aulas elas são básicas, a gente não pode entrar muito no profundo da matéria, porque tem pessoas começando agora, a gente tem que ser paciente, mas é isso daí. Josué é um grande líder, sentou, aprendeu, e depois, quando Deus precisava de um líder. Tinha tanta gente, tinha líderes tribais, colocando também que Josué não podia ser líder, porque ele era da tribo não podia, né? Porque ele era de outra tribo. Então Deus, ele quebra
muitas cadeias, ele quebra muitos paradigmas para te dar vitória quando você é obediente, submisso, tem compromisso e outras demais coisas aí que Josué nos ensina. É muito bonita a história de Josué, né? Então que a gente venha aprender com Josué. Quer ser um bom líder, seja um bom aluno, né? É isso que o livro de Josué deixa para nós. E também ele faz a mesma coisa que Moisés fez, né? Quando ele repetiu a lei para os jovens em Deuteronômio, quando Moisés repete as leis, Josué fala novamente sobre bênção e maldição. Sabemos que tem mais maldição do que bênção. Quem não seguir as leis de Deus é mais maldição, e quem seguir a Deus é bênção. Então ele repassa isso para o povo, sobre bênção e maldição, e ele fala que é a palavra-chave do capítulo do livro de Josué. Capítulo 24, versículo 14 e 15. Eu e minha casa, não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, está aí o livro de Josué. Logo após a gente vai entrar em Juízes agora, que é o tempo mais precário do tempo de Israel, né? É o livro de Juízes. Então, Josué morre aí no final do capítulo 24 e Otiniel, primeiro juiz do livro de Juízes, tá bom? Na próxima aula a gente vai entrar no segundo livro histórico, que é o livro de Juízes. Dá um like, se inscreva, compartilha para alguém. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus.